23 de outubro, Café com Deus Pai. Ele cuida de tudo. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel compartilhou no texto que lemos a revelação crucial de que Deus é soberano, detentor de sabedoria e poder. Sua palavra está além do tempo. Ele é quem estabeleceu todas as coisas em sua infinita bondade e amor. Saber disso é essencial, porque não estamos lançados ao acaso, mas temos um Deus que tem tudo no controle de suas mãos. Esta verdade deve ser um alicerce para a nossa alma, principalmente em momentos desafiadores, proporcionando alívio e tranquilidade. A Bíblia é repleta de relatos que ilustram a manifestação da soberania do Pai na vida de indivíduos e nações. Cada página dela é um testemunho de como Deus orienta os rumos da história. Numa experiência pessoal, ao pastorear na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, no ano de 2007, me deparei com um episódio que me ensina sobre essa soberania. Ao mudar para uma casa alugada, um simples chuveiro com a resistência queimada se tornou palco de uma lição. Fiz uma oração que pareceu inicialmente sem resposta, mas a simplicidade de meu filho se revelou profunda. Ele disse: Pai, desliga e liga. Esse simples ato desencadeou um milagre, uma lembrança que até hoje me vem à memória, dada a situação de necessidade em que nos encontrávamos. E ali, Deus Pai me ensinou que intervém também nos detalhes da vida. Saber que nada acontece sem a permissão de Deus é um chamado à confiança. Em meio às dificuldades, Deus Pai não apenas observa, mas cuida com carinho. Os pequenos milagres cotidianos são como seus lembretes amorosos, revelando que em cada desafio, sua soberania se manifesta. Confie plenamente, porque Ele está cuidando de tudo. A frase de hoje é: sua impossibilidade hoje pode se tornar um milagre amanhã. Então nós vemos que nessa história que o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, nos conta, ele experimentou um milagre. No ano de 2007, ele foi pastorear na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, alugou uma casa e estava com dificuldades financeiras. Quando alugou uma casa, o chuveiro estava com a resistência queimada. Isso é algo muito simples. Você pode comprar uma resistência e fazer a troca. Mas naquele momento, trocar a resistência não estava como algo possível por causa da situação financeira do pastor. Então ele fez uma oração que pareceu sem resposta no começo,
E quando ele falou sobre isso com o filho dele disse: Pai, desliga e liga. Ele desligou e ligou o chuveiro novamente e experimentou o milagre. O chuveiro voltou a funcionar. Então, ele compartilha hoje a experiência de que Deus cuida das pequenas coisas no dia a dia. Eu vou compartilhar também aqui uma experiência que eu tive parecida com a do pastor Júnior Rostirola. Esse telefone que eu uso para fazer a gravação aqui dos vídeos, em um certo momento, queimou. Eu estava usando ele e de repente ele não ligava mais. E eu fiquei pensando, será que eu compro outro ou será que eu continuo usando esse telefone? Então eu resolvi fazer uma oração. Coloquei as mãos nesse telefone e orei sobre ele, dizendo: Deus, eu creio que o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Eu uso esse telefone para fazer a sua vontade. E eu peço que, se for da sua vontade, que esse telefone volte a ligar e funcionar perfeitamente. E eu fiz essa oração com fé. Liguei novamente o telefone e logo depois da oração, o telefone voltou a funcionar normalmente. Eu colocava ele na tomada, no carregador, e ele não dava sinal de vida nenhum. E depois da oração eu coloquei esse telefone e ele voltou a funcionar. Então, esse testemunho que o pastor Júnior Rostirola compartilha aqui, e esse que eu compartilhei aqui também, são situações que acontecem na vida dos que confiam em Deus diariamente. Existem muitos relatos e talvez você que está ouvindo essa mensagem tenha também o seu testemunho, já tenha vivenciado alguma experiência em que Deus fez aquilo que você não esperava. Então a mensagem aqui de hoje é lembrar que Deus, ele cuida de tudo. Aqui nesse texto que nós lemos de Daniel, no capítulo 2, no versículo 21, Daniel fala isso. É Daniel que fala essa frase. Ele fala: Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Se você abrir a Bíblia no capítulo 2 de Daniel, você vai ver a história do rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. Ele teve um sonho onde ele viu uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o pescoço e a parte do peito era de prata, o abdômen era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram formados de ouro, prata, madeira, areia e barro. E ele não entendeu o sonho. Então ele chamou todos os sábios e fez um desafio. Eu quero que vocês digam qual foi o sonho que eu tive e me deem a interpretação, porque eu tive um sonho e eu não entendi o sonho, mas eu quero que a pessoa diga qual foi o sonho e me dê a interpretação. E se vocês não me derem, eu vou matar todos vocês. Nesse capítulo 2 de Daniel, a Bíblia conta que Daniel tinha 3 amigos: Misael, Ananias e Azarias. E Daniel não estava nessa reunião. E os amigos dele procuraram Daniel e disseram: O rei disse que se ninguém der o sonho que ele teve e a interpretação do sonho, ele vai mandar matar todos nós. Então Daniel e os seus amigos decidiram orar. E Deus trouxe para Daniel o sonho. Ele viu
o que Nabucodonosor sonhou e Deus deu a interpretação. A interpretação foi dada para o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor ficou impressionado com o que Deus mostrou para Daniel. Então Daniel disse isso para Nabucodonosor: é Deus que muda as épocas e as estações. Ele destrona os reis e ele os estabelece. Ele dá a sabedoria aos sábios. Daniel estava dizendo: é Deus que dá a sabedoria e dá o conhecimento aos que sabem discernir. Daniel estava dando a glória a Deus, dizendo ele que deu o conhecimento para discernir o sonho. Qual é o significado desse sonho? Se você abrir Daniel capítulo 2, Daniel interpretou o sonho e revelou para Nabucodonosor. A cabeça de ouro simbolizava o próprio Nabucodonosor. E ela era de ouro porque Daniel recebeu a revelação de Deus de que o reinado dele era muito forte. Mas o pescoço e o peito era de prata, porque o reinado que viria depois dele seria mais fraco. Depois o outro reinado de bronze seria mais fraco ainda. As duas pernas seriam de ferro, porque seriam mais fracos ainda, não seriam tão fortes quanto o reinado dele. E as duas pernas, só para adiantar um pouco e não ficar explicando toda a revelação, você pode ler depois em Daniel capítulo 2 todos os detalhes, representava o Império Romano. O Império Romano se dividiu em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. E depois os pés, que eram misturados com ouro, prata, bronze, areia e barro, simbolizava a divisão de todo o território que Nabucodonosor dominava. E Daniel disse: no futuro, tudo isso que o rei conquistou não vai ficar no governo de um homem só. Os seus descendentes não vão ter o reinado como o Senhor tem. Vai haver um enfraquecimento, e todo esse território vai ser dividido entre várias outras nações. Algumas vão ser fortes, como o ouro. Outras vão ser como prata, outras vão ser como bronze, mas vai haver nações que vão ser como barro, como areia. Quem vê hoje o que aconteceu com o rei Nabucodonosor sabe que a revelação se cumpriu. Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, constrói uma estátua totalmente de ouro e conclama, chama todos os cidadãos para que se dobrassem de joelhos diante daquela estátua de ouro, desafiando a Deus, dizendo: não vai ser como Deus disse no sonho, mas todos vão adorar uma estátua completamente de ouro, porque eu reino e governo. Quem não se curvar vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente, vai ser queimado vivo. E em Daniel, no capítulo 3, a Bíblia conta que os amigos de Daniel, o Misael, Ananias e Azarias, se recusaram a se curvar diante dessa estátua e disseram: Deus continua sendo Deus. Eles foram lançados no fogo porque eles tiveram fé em Deus. E aconteceu um milagre. Eles não foram queimados. Mas quando foram lançados no fogo, Nabucodonosor viu um quarto homem que estava de branco e que passeava no meio do fogo juntamente com os 3 que tinham sido lançados. A Bíblia conta, no capítulo 3 de Daniel,
que o fogo era tão grande que os homens que jogaram eles dentro da fornalha foram queimados quando jogaram eles. Mas eles não foram queimados. E Nabucodonosor disse: se vocês estão vivos, como eu estou vendo, então saiam da fornalha. E eles passaram andando para fora do fogo. Então essa história mostra que Deus cuida de tudo quando você confia nele. Ele cuida das situações pequenas e das situações grandes. Aqui, no testemunho do pastor Júnior Rostirola, era uma resistência de um chuveiro numa situação de dificuldade financeira. No meu caso, era um telefone celular que é usado para a obra de Deus. Mas aqui na história era sobre a vida e a morte dos 3 servos de Deus, que foram lançados no fogo e que tiveram a coragem de dizer: Deus vai cuidar da nossa vida. E se você ler Daniel capítulo 3, eles dizem assim: e fica sabendo, ó rei, que mesmo que ele não nos livre, nós não nos curvaremos diante dessa imagem, porque só Deus é Deus. Essa confiança plena e absoluta em Deus fez que Deus mostrasse a sua glória e revelasse para o rei Nabucodonosor que a palavra dele é verdadeira. Criar uma imagem toda de ouro não fez que os planos de Nabucodonosor acontecessem, mas a divisão do seu reino nos reinados seguintes aconteceu como Deus tinha mostrado para ele no sonho que ele teve. Então Deus, ele é soberano. Deus cuida de tudo. Deus reina e governa sobre as nações. Até quando existem momentos de crise, momentos difíceis, é Deus que está sempre no controle. As pessoas pensam que os sofrimentos e as coisas que acontecem nas nações não estão no controle de Deus, mas tudo está no controle dele, porque ele cuida de tudo. E quando ocorre algo de mal, o mal não vem para destruir e matar. As pessoas focam no sofrimento, mas o mal vem para chamar o povo ao arrependimento. O mal vem para que o povo entenda que precisa se curvar diante de Deus e que eles têm uma vida eterna. O sofrimento vem como uma forma de Deus dizer: busquem a mim, eu tenho a saída, eu tenho a solução. Mas os povos não entendem isso e continuam seguindo no seu caminho e por essa razão passam pelo sofrimento. Você pode chegar a essa conclusão quando você lê o livro do profeta Jeremias. Aqui, Daniel e os seus amigos estavam como escravos na Babilônia. Eles eram servos do Senhor, mas eles estavam como escravos porque a nação de Israel desobedecia a Deus. E quando você lê o livro do profeta Abacuque, Abacuque vê uma cidade com juízes que não julgavam as causas de maneira honesta. Os órfãos e as viúvas estavam abandonados. E ele faz uma oração a Deus e pergunta: até quando vai ser assim? E Deus fala para Abacuque: a Babilônia vai vir aqui e vai levar vocês como escravos para lá. E esse castigo virá para que o povo se arrependa. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vê que todo o castigo aconteceu
O povo de Israel ficou 70 anos como escravo na Babilônia. E Daniel e os seus amigos foram os primeiros que foram levados. Houve 3 momentos em que Nabucodonosor e os reis da Babilônia entraram em Jerusalém e levaram escravos. Uma vez foi em 606 a.C., que foi Daniel e seus amigos. A outra vez foi em 598 ou 597. Os estudiosos falam que foi mais ou menos por esse tempo, em que foi o profeta Ezequiel. E depois em 586, quando foi destruída a cidade de Jerusalém e foram levados os últimos escravos. Depois disso, eles ficaram 70 anos como escravos lá. Deus fez isso para que eles fossem castigados, para que eles se arrependessem, para que eles voltassem a Deus. Mas no meio de todas essas situações de escravidão, aqueles que confiavam em Deus continuaram fiéis e continuaram experimentando os milagres, o sobrenatural de Deus. Daniel experimentou o sobrenatural. Deus deu para ele o sonho e a interpretação do sonho. Os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, experimentaram o sobrenatural. Eles foram lançados no fogo e saíram vivos dali. E outros que foram para o cativeiro e que continuaram confiando em Deus, experimentaram os milagres de Deus. Jeremias conseguiu manter-se na sua casa e foi bem tratado pelo rei quando a invasão em Jerusalém aconteceu. Os que confiavam em Deus tiveram o cuidado dele em tudo. Essa é a mensagem de hoje. Então, lendo mais uma vez aqui a frase final. Sua impossibilidade hoje pode se tornar um milagre amanhã. Hoje é o dia 296 de 365. A leitura bíblica de hoje é Abacuque, capítulo 2. E a palavra-chave de hoje é confiar. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Pedimos que o Senhor agora abençoe cada um dos teus filhos, derramando a tua bênção e derramando o que é impossível. O Senhor sabe o que cada pessoa está passando. Talvez alguém esteja com uma doença incurável, talvez alguém esteja com um parente internado, desenganado pela medicina, talvez o médico já tenha dito: pode se preparar porque não tem como escapar, mas o Senhor é que dá a última palavra. Então nós pedimos que o Senhor agora venha visitar essa pessoa no hospital para dar o livramento em nome de Jesus. Também pedimos que o Senhor venha salvar os familiares dos teus filhos. Talvez alguém aqui está orando há muito tempo, dizendo: Deus, até quando o meu marido, a minha esposa, o meu tio, a minha tia, o meu avô, a minha avó, o meu neto, o meu filho vai ficar nessa condição? Mas o Senhor é Deus. E o Senhor determina os tempos. E o Senhor sempre tem o caminho certo para que cada pessoa possa se achegar ao Senhor. Então eu peço que o Senhor venha abrir os caminhos para que essas pessoas recebam a salvação em nome de Jesus. Também pedimos que o Senhor venha derramar a sua provisão para aqueles que estão aflitos com alguma situação financeira. Abre as portas do trabalho, abre as portas e socorre aquele que tem um negócio, uma empresa e que está passando por situações difíceis nesse momento. Que o Senhor venha operar com milagres, fazendo algo sobrenatural, trazendo uma visão, um direcionamento, um encaminhamento para que o seu povo possa receber o milagre e testemunhar da tua grandeza e da tua bondade e fidelidade. Que o Senhor agora derrube as trevas também para trazer a sua luz. Batiza os seus filhos com o Espírito Santo, para que eles possam ter comunhão e relacionamento mais profundo e intenso com o Senhor. E que nenhum mal
que acontece ao redor do nosso país, da nossa nação nesse momento, venha abalar ou afetar a fé dos que confiam no Senhor, mas que os que confiam no Senhor, como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Que o Senhor dê essa graça, que o seu povo esteja firme no Senhor hoje e sempre, para a sua glória. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora para a leitura bíblica. Abacuque, capítulo 2. Mas antes da leitura bíblica, eu quero fazer um convite a você que ainda não recebeu Jesus na sua vida. Você pode recebê-lo agora, fazendo uma oração comigo em que você pede que ele entre na sua vida. Quando você pede para Jesus entrar na sua vida, você recebe 4 bênçãos. Primeiro, você recebe o perdão dos seus pecados, porque Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele inocente para trazer salvação para toda a humanidade. João capítulo 3, versículo 16 está escrito que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que todos os que acreditam nele recebam a vida eterna. E ele fez isso para que todos tivessem o perdão dos pecados. Quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados, e quando você crê nele, você se torna filho de Deus. Então você recebe o perdão dos pecados, é a primeira bênção. A segunda bênção, você se torna filho de Deus. A terceira bênção, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Jesus disse que depois que ele morresse, ele enviaria o Espírito Santo. Você pode ler isso depois em João, capítulo 14 e João, capítulo 16. E por último, a quarta bênção, você vai ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Quando você recebe Jesus, o seu nome é anotado, é registrado nesse livro. Você nasce para o reino de Deus. E quando você partir dessa vida, você entra na vida eterna, estará para sempre com Ele. Então, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me faz teu filho. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir nessa vida até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu a Jesus, seus pecados foram perdoados, você agora é filho de Deus, você é filha de Deus, você recebeu o Espírito Santo na sua vida. Quando você estiver para fazer algo errado ou estiver no caminho errado, você vai sentir um aperto no seu coração. É o Espírito Santo dando um sinal a você. Esse não é o caminho certo. E o Espírito Santo, na medida em que você vai orando, lendo a Bíblia, você vai aumentar o seu relacionamento com Ele. E você vai ser sensível quando Ele disser a você: faça isso, vá por esse caminho é melhor. Ele vai ser o seu amigo e vai ajudar você a andar perto de Deus. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Procure uma igreja que prega que só Jesus concede salvação e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Porque a Bíblia revela que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus e recebe as orações de todos e intercede por nós junto ao Pai. Você não precisa fazer nenhuma prece, reza ou qualquer oração para anjos, para santos ou para algumas imagens de escultura. As imagens, inclusive, o Salmo 115 fala: elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam
e pés que não andam, e todos os que buscam neles a salvação se tornarão como eles. Isso está escrito no Salmo 115. Então, ore somente a Jesus. Ele está vivo, ele te salva e é ele que intercede por todos diante do Pai. Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos lembrar aqui, a palavra-chave é confiar. Tenha plena confiança em Deus. Plena confiança de que Jesus já trouxe a salvação. Plena confiança de que Deus, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Agora vamos para a leitura bíblica, que é Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Antes de lermos Abacuque, capítulo 2, uma pequena explicação para que possamos entender o livro de Abacuque. Abacuque é um profeta de Deus. Ele escreveu 3 capítulos. Nós fizemos a leitura do capítulo 1 na mensagem de ontem, dia 22 de outubro. Hoje, dia 23 de outubro, nós vamos ler Abacuque capítulo 2, e ontem nós fizemos uma pequena explicação que eu vou repetir aqui para quem não viu a mensagem de ontem. Abacuque é um profeta que vê o povo de Israel em corrupção. Os juízes não davam o direito dos órfãos e das viúvas, e os sacerdotes, que deveriam orientar o povo para servir a Deus, estavam corrompidos, e todo o povo queimava incensos para outros deuses. Existem registros até de que o povo de Israel estava queimando os próprios filhos para outros deuses. Então Abacuque olha para a situação de Jerusalém e ele pergunta para Deus. No capítulo 1, que nós lemos ontem, ele fala: até quando a injustiça vai estar no meio do nosso povo? Porque ele fica indignado vendo aquilo. E Deus responde para Abacuque no capítulo 1: eu levantarei a Babilônia, e a Babilônia virá aqui, e eu vou usar os babilônios para castigar esse povo, para que eles possam se arrepender. Então a mensagem de Abacuque, capítulo 1, é essa. Deus responde à oração de Abacuque, dizendo: eu vou colocar um castigo no povo, e o castigo vai ser: a Babilônia vai vir aqui, e vai levar eles. Agora nós vamos ler o capítulo 2. No capítulo 2, fazendo aqui um resumo, ele vai dizer para Abacuque escrever uma mensagem em letras bem grandes, para que todos os que passassem vissem a placa escrita e pudessem saber que foi Deus que falou antecipadamente o que haveria de acontecer. Então vamos ler aqui Abacuque capítulo 2. Vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. Então ele tinha acabado de orar no capítulo 1, Deus tinha dito que viria a Babilônia, mas Abacuque sobe em uma torre de oração e ele fala: eu quero ver o que o Senhor vai falar mais a respeito da minha queixa. Versículo 2: e o Senhor Deus disse. Veja, ele subiu na torre de oração. E daí veio a resposta de Deus. Uma aplicação prática desse texto para a nossa vida. Sempre que você sobe na torre da oração, Deus vai dar a resposta a você. Você precisa insistir com Deus em oração. Versículo 2: e o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Versículo 3: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Versículo 4: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão
por serem fiéis a Deus. Veja que Deus respondeu a Abacuque e ele disse para ele: escreve isso em tábuas bem grandes e coloca na cidade para que todos leiam. E a mensagem é essa: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Versículo 5. De fato, a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos sempre querem mais. Aqui, Abacuque está explicando como que o povo estava. Os ricos passavam por cima do direito dos pobres. E eles nunca ficavam satisfeitos e queriam mais e mais riqueza, mais e mais ganância, ânsia de ganhar cada vez mais. Versículo 6. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos, pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando seus devedores a pagarem as dívidas? Aqui, Abacuque está contando como que os povos que eram dominados pela Babilônia ficavam. Eles falavam que os babilônios, por invadirem outras nações e levarem as riquezas das outras nações, um dia receberiam o castigo. Então ele fala aqui no versículo 7, de repente, vocês, os babilônios, serão os devedores. Aí, os seus credores os forçarão a pagar as dívidas e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo o que é de vocês. Aqui no versículo 7, Abacuque começa a lançar uma profecia. Ele está dizendo que o povo da Babilônia invadiria Jerusalém, seriam usados como instrumento de Deus para castigar o povo o povo israelita, mas depois eles passariam por essa situação. Da mesma forma como eles faziam com os povos, de escravizá-los, cobrar impostos, no futuro, Deus faria com que eles passassem por isso. Quando você lê a Bíblia nos livros seguintes do que ocorreu depois de Abacuque, você vê que tudo que Abacuque profetizou aqui aconteceu. Então Deus deu a resposta para Abacuque. Deus disse para Abacuque: o teu povo vai ser castigado pela invasão dos babilônios. Só que depois os babilônios vão ser derrubados e tudo que eles fizeram, eles vão pagar. Então aqui Abacuque, no capítulo 2, ele tem as duas visões ao mesmo tempo. Ele tem a resposta de Deus no começo, ele sobe na torre de vigia, porque ele quer que Deus responda para ele. Por que a injustiça está em Judá, em Jerusalém? Deus responde no capítulo 1, eu vou enviar a Babilônia aqui, e eles vão ser escravizados, para que se arrependam. E aí, Deus fala para Abacuque, de repente, eles também vão ser castigados. Agora aqui, versículo 8, tudo isso aqui que nós vamos ler daqui para frente, é o que Deus disse para Abacuque. Só que a leitura você vai perceber que está no passado, porque uma profecia é sobre algo futuro, mas Deus já fala como se já tivesse acontecido, porque Deus ele é o dono do tempo. Então Deus fala para Abacuque assim, pode entregar o recado para a Babilônia como se já tivesse acontecido. Quando Deus dá uma ordem do céu, para Deus aquilo já aconteceu. Então por isso que você vai ver aqui a leitura, está tudo no passado. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. 9. Ai de você, Babilônio cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros.
Com isso, você quis se proteger de todo o perigo e escapar dos seus inimigos. 10. Mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família. E ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. 11. Até as pedras, veja o 11, até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Então ele está dizendo que os babilônios, eles roubavam os povos. Construíram as casas deles com o que eles roubaram dos outros povos. 12. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. 13. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso. Versículo 14. E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Então Abacuque, ele lança uma profecia, dizendo, é isso que vai acontecer no futuro. Vocês vão receber esse julgamento que o Senhor mandou eu decretar. E todos vão saber, quando isso acontecer, que foi o Senhor que fez isso, e a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor. Versículo 15. Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos o veem nu. 16. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Essa taça da ira, taça de vinho, é a taça da ira de Deus. Ou seja, eles vão beber aquilo que eles plantaram, eles vão colher aquilo que eles plantaram. Versículo 17. Você destruiu as árvores dos montes Líbano e agora será destruído. Você matou os animais e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. 18. Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Aqui, o profeta Abacuque está questionando a confiança que os babilônios tinham na sua força, nos seus deuses. Ele está aqui trazendo para eles a revelação de que só Deus é verdadeiramente Deus. Os deuses que eles confiavam, que eram imagens, eram apenas ídolos feitos pelas mãos deles mesmos. Aqui, essas perguntas que Abacuque faz, quando ele está lançando esse decreto profético, estão dizendo, só Deus é verdadeiramente Deus. Agora o versículo 19. Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. Versículo 20. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Então Abacuque capítulo 2, ele anuncia a profecia do que Deus mandou Abacuque registrar. E o detalhe é que Deus mandou, aqui o versículo 4, Deus mandou Abacuque escrever em letras bem grandes na cidade. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Então a mensagem é, sempre que você confia em Deus, você vai receber o sobrenatural. Como nós lemos na mensagem de hoje, Daniel e os seus amigos receberam o milagre de Deus, porque eles confiaram em Deus. Quando você confia em Deus, Deus cuida dos detalhes da sua vida. Aqui Abacuque estava preocupado com a injustiça de Jerusalém.
Deus disse: eu vou trazer o castigo. E aí Abacuque questiona a Deus: mas eles vão castigar a gente, os babilônios? E Deus aqui no capítulo 2 fala: não é bem assim. Depois, os babilônios receberão o julgamento. Pode escrever o julgamento já, porque já está ordenado esse julgamento. Deixa registrado a profecia. Depois, vão saber que eu falei antes de ter acontecido. Abacuque escreveu isso antes de ocorrer a primeira invasão dos babilônios. Os babilônios invadiram Jerusalém 3 vezes. A primeira invasão foi quando Daniel e seus amigos foram levados. Mas Abacuque escreveu isso antes. Depois das 3 invasões, o sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua e que Daniel deu a interpretação aconteceu. Eles foram destruídos, como Abacuque profetizou, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Quando ele fala, acontece. Quando ele coloca a sua mão, ninguém pode tirar o braço do Senhor. Por isso, confie sempre no Senhor. Em todas as situações, em todas as crises, em todas as angústias, em todos os momentos, Deus está com você. Medite no Salmo 46, você que está em aflição hoje. Lá está escrito que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Leia esse salmo hoje. E também leia o Salmo 121. Veja esse salmo. Essa mensagem do Salmo 46 é para algumas pessoas. E existem algumas que precisam ler o Salmo 121. Deus está dizendo para você: leia esse salmo. Deus vai dar a resposta daquilo que você precisa. O Salmo 121 diz assim: eu elevo os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas o Espírito Santo sabe que você precisa ouvir essa mensagem. Ele está dizendo a você: olhe para cima, olhe para o alto, olhe para mim. Eu sou o seu Deus. Eu sei o que você precisa. Confie em mim. Eu criei os céus e a terra. Todo o poder está na minha mão. Eu sou cheio de glória e posso alcançar você naquilo que você precisa. Espera em mim, porque eu ainda sou Deus. Fique com essa palavra, ore ao Senhor, porque Ele está contigo. Deus abençoe, a graça e paz de Cristo a todos. Amém.